Olá, meu nome é Luiz Henrique de Carvalho Risato. Estou aqui hoje para apresentar um trabalho científico produzido em coautoria com a professora doutora Miriam Olivia Quinop Ferraz. O trabalho está intitulado como A Regulação do Corpo Feminino e a Licença Maternidade, uma reflexão sobre a perspectiva Foucaultiana. Ao fundo está um print da página inicial do artigo que foi submetido, e agora eu passo algumas considerações. Inicialmente, gostaria de começar explicando e justificando a utilização do filósofo Michel Foucault. E Foucault ele é de todo interesse ao trabalho, uma vez que ele diverge de uma ideia de busca de verdade ou mentira de enunciado ou determinados conceitos sociais. Veja, na obra Vigiar e Punir, para o Foucault pouco importa, ou melhor, não importa tanto o funcionamento da prisão, mas em que momento a prisão passou a ser uma resposta social, ou seja, em que momento passou a ter ocorreu essa fratura, colocando dessa forma, e o que legitima esse conceito da prisão. Por exemplo, ou de uma maneira mais teórica e talvez para alguns mais prática, é, quais são os conjuntos de saberes que possibilitam determinadas práticas de poderes? Nesse sentido, um outro exemplo, conforme citado no artigo científico, está contido na História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Lá, Foucault, nos meados da página 27 e 28, ele aborda uma questão sobre o sexo a partir da época vitoriana, que não passou a ser falado menos ou mais, passou a ser falado diferente. E por que isso? Para ter efeitos diferentes. E essas ideias do Foucault, elas são de todo interesse, principalmente quando analisados os escritos da Claudia Gold, porque, sobretudo na obra Understanding the Gender Gap, ela coloca o que está aqui descrito por meio de um gráfico. Veja, no eixo Y está a porcentagem da participação das mulheres. E a partir de 1790 passou a ter um declínio que atingiu o seu ponto mais baixo lá no início do século XX. Enquanto o eixo X, obviamente, o decurso do tempo, que finda ali mais ou menos em 1970. A ideia da Claudia Gold basicamente dá para ser entendida como uma fratura dentro do molde Foucaultiano, de que com o passar das décadas, ou melhor, dos séculos, a partir da Revolução Industrial, passou a ter um declínio na participação das mulheres dentro do mercado de trabalho. E isso, nas últimas décadas, passou a ser superado no sentido de melhorar as condições laborais das mulheres, bem como aumentar sua participação, sobretudo, como aponto gráfico, a partir do método contraceptivo, das mudanças expectativas, melhores escritas no artigo, bem como da expansão da educação. O outro gráfico aqui mostra no eixo Y a porcentagem de ganho, lembrando que 100% não seria nada de disparidade, e o eixo X novamente mostrando o decurso de tempo a partir de 1955 até 2014. A linha azul demonstra essa diferença medida por ano, enquanto a linha pontilhada em vermelha por semana. Essa ideia de discurso, lembrando que Foucaultianamente o discurso ele materializa ou não materializa o poder, porque ninguém nunca tem o poder, é sempre uma ideia de alguém resistir, mas dentro do contexto aqui principalmente como demonstra o gráfico de cor ou raça, é possível palpar uma ideia de interseccionalidade, como diferentes fatores sociais agravam as dificuldades que uma determinada pessoa, um determinado grupo sofre. Isso pode ser, sobretudo, visto nas obras, ou melhor, nos escritos da Kimberly Crenshaw. E aqui o grande ponto do artigo científico vou abrir uma citação, peço licença. De fato, há uma penalidade pela maternidade, ou seja, há um impacto negativo sobre o rendimento das mulheres que se tornam mães. Já para os homens que se tornam pais, o rendimento pode inclusive aumentar com o nascimento de um filho, fecha aspas. Então, buscamos a partir dos escritos de Claudia Gold e de Michel Foucault entender aonde acontece essa fratura, de que forma acontece essa fratura, e como o gráfico demonstra aqui, esse último, oriundo do IBGE, isso também acontece no Brasil. Justifico a interrupção da minha fala agora, tendo em vista a minha limitação de 5 minutos pelo aplicativo que eu estou usando no momento. Mas, de toda forma, fico à disposição. Espero que tenha sido claro nas considerações. Obrigado.